Aposto que você já teve a curiosidade em saber o porquê de quase todas as casas americanas serem construídas em madeira num sistema aparentemente simples. E aqui no Brasil são construídas com argamassa e tijolos. Existe alguma razão técnica para isso? Ou é apenas uma questão cultural? Pois é esse o tema do vídeo de hoje. Se você já teve essa curiosidade, deixa o like aí no vídeo. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube e se inscreve se ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Você está no canal da Mediato Web. Quem nunca assistiu um filme ou até mesmo uma série de construção estilo Irmãos a Obras e não sentiu um pouco de inveja do sistema construtivo aparentemente simples dos americanos? Que atire o primeiro tijolo. O sistema utilizado em larga escala nos Estados Unidos é conhecido como wood frame, algo como quadro de madeira, numa tradução literal. E sim, o sistema é tão simples que em algumas regiões do país é possível comprar um kit casa pronta, que é no estilo do it yourself, literalmente qualquer um com um mínimo de conhecimento em marcenaria pode montar. O sistema nasceu no século XIX nos Estados Unidos, mas também é muito comum no Canadá, Europa e até alguns países da América do Sul, como Chile e Argentina. O sistema consiste em uma estrutura de painéis de madeira montados através de montantes verticais que são espaçados entre 40 e 60 centímetros, sendo revestidos com uma placa de madeira tratada estrutural chamada OSB, e depois recebe um acabamento em gesso acartonado. Toda a estrutura é montada com poucas ferramentas, como uma pistola de pregos e uma parafusadeira, e literalmente, toda a estrutura é feita da mesma forma, desde as paredes, pisos e telhados. Quando a demanda por capacidade de carga aumenta, use um espaçamento menor entre os montantes ou aumenta a seção dos perfis de madeira que são dimensionados com o uso de tabelas fornecidas pelos fabricantes. Mas se é um sistema tão fácil e consequentemente mais barato para esses países, por que não é comum vermos esta técnica aqui no Brasil? Bom, muito além da questão cultural do Brasil, existem condições específicas nesses países que fazem do sistema ter ainda mais vantagens, além da rapidez e custo, como por exemplo a temperatura. O que a maioria desses países tem em comum são as temperaturas baixas, o que é muito favorável para a madeira, que sofre muito menos pelos efeitos da decomposição natural do material. Apesar de hoje em dia esses materiais serem muito mais resistentes à variação de umidade e temperatura, a sua vida útil é significativamente reduzida em locais mais quentes. Por isso, em alguns estados americanos, com o clima mais quente, como o Texas, por exemplo, é muito mais comum as casas serem construídas também em alvenaria, pois enquanto o sistema de wood frame, com a possibilidade de receber um isolamento térmico internamente, é muito eficaz em manter a área interna aquecida, facilitando inclusive os sistemas de calefação. As construções em alvenaria são excelentes para manter o calor fora e uma temperatura interna mais fria. Outras condições muito comuns nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, são os terremotos, assim como já discutimos no vídeo. E se um terremoto atingir o Brasil? As estruturas em alvenaria, por serem extremamente rígidas, permitem uma mínima deformação sem sofrer danos estruturais. Os sistemas de wood frame são muito mais flexíveis e permitem a absorção de grandes deformações num curto período de tempo e mesmo se sofrerem algum dano, a correção é feita com a simples substituição de alguns perfis. É claro que em tremores mais agressivos ou até mesmo em casos de furacões, o sistema pode sofrer um dano tão grande que é inviável tentar qualquer tipo de recuperação. Além disso, o sistema facilita vários aspectos construtivos, como as fundações, por exemplo, que podem ser muito menores. Enquanto temos que construir enormes blocos de fundações, muitas vezes com estacas profundas para construir uma simples casa de 2 pavimentos aqui no Brasil, em wood frame, basta uma viga rasa ou um radical de baixa espessura. Além das instalações elétricas e hidráulicas que são executadas de uma forma muito mais simplificada, assim como é possível ter um melhor aproveitamento dos espaços, já que as paredes são relativamente mais finas que as alvenarias utilizadas no Brasil. Speaker 1. Mas será que um dia veremos o sistema de wood frame crescer aqui no país? Com o nosso clima tropical que prejudica o uso da madeira e com as leis ambientais severas quanto ao uso desse recurso, acho muito pouco provável que o sistema consiga ser aplicado em larga escala no país. Além disso, a falta de uma norma nacional sobre o tema impede que construções que demandam de algum tipo de financiamento sejam construídas, o que limita ainda mais o uso do sistema no país.
Mas existem algumas alternativas no mercado, como o Light Steel Frame, que ganhou uma norma própria em 25 de maio de 2022, que regulamenta o sistema no país, que é derivado do wood frame, porém usando ao invés de madeira, um perfil de aço extremamente leve que mantém todas as vantagens do wood frame sem a problemática da baixa durabilidade em climas tropicais, o que pode ganhar espaço no mercado nacional, principalmente se grandes empresas começarem a desenvolver tecnologias e fornecer a matéria-prima em larga escala, o que pode reduzir em um médio prazo, significativamente os custos das edificações do país. Até porque ser normatizado faz com que o sistema possa entrar nos padrões para receber financiamento através de bancos como a Caixa Econômica Federal. O futuro dessa técnica se mostra extremamente promissor. Mas você sabia dessas diferenças entre o sistema construtivo americano e brasileiro? Me fala se você construiria ou moraria numa casa que usa o sistema Light Steel Frame, principalmente agora que ela é normatizada. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito e me fala embaixo o que gostaria de ver no próximo vídeo. Valeu e até lá!